A paz e a graça do Senhor Jesus, quem vos fala é a missionária Sueli Fernandes. Quero deixar uma palavra para a nossa reflexão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do seu versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia fala que Jesus está à margem do rio da Galileia. Jesus, ele está ensinando a multidão. E o interessante é que quando Jesus começava a ensinar a multidão, falando a respeito do reino de Deus, a Bíblia diz que encheu de pessoas ali para ouvir a pregação, para ouvir o ensinamento de Jesus. E a Bíblia diz, por encher de tanta gente, Jesus ele agora vai entrar dentro do barco, vai afastar um pouquinho da areia e vai começar a pregar para a multidão, falando a respeito do reino de Deus. A palavra de Jesus, a pregação de Jesus, o ensinamento era tão bom que a multidão ficava maravilhada. A Bíblia diz que ele passou o dia inteiro ensinando a multidão. O dia inteiro Jesus estava alimentando a multidão com a palavra. E o que eu acho interessante é que nesse momento do ensinamento de Jesus, você não vê ninguém reclamando porque a hora está demorando. Você não vê ninguém reclamando porque a hora está tarde. É porque a pregação de Jesus, irmão, era algo sobrenatural que alimentava o espírito da multidão. Ouvir Jesus ensinar é algo sobrenatural. Ele dá um direcionamento, ele dá uma direção. E a Bíblia diz que ele passou o dia todo inteiro ensinando a multidão, mas chegou a hora dele fazer a separação. Como? Ele vai chamar os discípulos dizendo, venha comigo. Ele convida eles para entrar dentro do barco. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus convida, entra quem quer. Jesus não força ninguém. Ele diz, se você quer ir para uma intimidade mais profunda, venha comigo. E aqueles discípulos, eles se despedem da multidão e entra no barco junto com Jesus, porque ele garantiu que ia para o outro lado. Sabe o que ele está dizendo para os discípulos? Haja o que houver, nós vamos chegar do outro lado. E a Bíblia diz que o discípulo entra e vai com Jesus para o outro lado. Jesus já tinha dado uma direção, já tinha dito qual era o percurso, mas no meio do caminho o vento está ao contrário. E a Bíblia diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. Não estou entendendo isso. Ele está dormindo na polpa do barco. Jesus está colocando seus próprios discípulos em provação, porque ele está na polpa. Não é a ausência de Jesus estar na polpa, não. Por ele estar dormindo, não é a ausência dele, porque ele estava ainda dentro do barco. O vento está ao contrário. Eu já quero liberar algo para a tua vida. Vento ao contrário não muda decreto de Deus. Se ele falou que vai chegar do outro lado, se prepare, porque pode o vento vir ao contrário, a tempestade, mas ele disse que você ia chegar do outro lado. Vento contrário não muda decreto de Deus para a sua vida. O que ele falou, pode ter certeza que vai se cumprir. No decorrer da viagem, o vento está ao contrário. Os discípulos estão desesperados, um olhando para o outro, dizendo, nós vamos perecer, nós vamos morrer dentro deste barco, esquecendo que Jesus estava na polpa, irmão. Se ele está na polpa do barco, ele está dizendo, eu tenho controle da situação. Os discípulos esqueceram momentos que passamos na nossa vida, no meio da tribulação, no meio do vento ao contrário, esquecendo que Jesus tem o controle da situação. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que ele está no barco, está dormindo, mas está no barco. É sinal que você não pode sair de dentro do barco. Se o barco, Jesus está no teu barco, Satanás pode até investir, mas eu lhe digo uma coisa, o barco que Jesus está, Satanás não afunda, meu Deus.
O barco que ele está, Satanás não afunda. Eu vim como boca de Deus nesta tarde para dizer para você: o que Deus já liberou para a sua vida, aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria? Falaria ele, não confirmaria? O vento está ao contrário. Os discípulos esqueceram que Jesus está na polpa do barco. Jesus está dormindo com um travesseiro. E aí eles estão esquecendo, desesperado. Porque Satanás é assim, irmão. Ele gosta de amedrontar. Ele gosta de colocar na nossa mente medo, dúvida. Ele amedrontou os discípulos ao ponto dele esquecer que Jesus estava no barco. E quando lembra, ele disse: epa, o mestre está no barco. Vamos despertá-lo do sono. Senhor, Senhor, acorda, não te preocupa que viemos perecer. Jesus levanta, olha para aquele homem e ele só levanta a mão, dizendo: acalma, vento, aquieta a tempestade. O que é o vento, o que é a tempestade para o poder de Deus? Ele só levantou a mão até o vento, teve que obedecer a sua voz, até a tempestade teve que cessar. E os discípulos ficaram maravilhados, dizendo: quem é esse que até o vento, até o mar lhe obedece? Quem é esse? Olha, os discípulos andando com Jesus, sabendo quem era o Rabi, e vai perguntar quem era esse que acalmou a tempestade e cessou o vento. A Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque você duvida do poder de Deus na sua vida. O que ele falou, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.